Bom dia a todos, a todas, a todes. É com imensa alegria que damos as boas-vindas a este encontro que nos reúne em torno de questões vitais para o nosso tempo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre. Bom, o EBEP-POA, como é a sigla, faz parte de uma linhagem de transmissão psicanalítica que remonta à história do Espaço Analytique, na França, fundado por Maud Mononi lá em 95. Depois, atravessou o Atlântico, chegou aqui no Brasil pelos anos 2000, no Rio de Janeiro, e esse ano completa 10 anos que o EBEP-POA foi fundado, né? Mais do que uma instituição de formação, é também um espaço vivo, não uma escola, não uma associação, mas um espaço vivo de produção de pensamento. Esta cidade, Porto Alegre, tem uma relação histórica especial com a psicanálise. Algumas correspondências desde 1920, inclusive a mesma década que foi fundada a Biblioteca Pública onde estamos. E falar da democratização do saber, que foi permitida através da biblioteca, justamente hoje, nessa semana histórica, né, com uma ressonância ainda mais forte, que consolida uma democracia em nosso país, de certa forma, através do julgamento, da condenação de militares que, por crimes contra o Estado Democrático de Direito, nos lembram que não há saber sem justiça, sem um enfrentamento do passado. O Polêmicas Contemporâneas, especificamente, nasceu de um desejo de criar um espaço de reflexão sobre as questões relevantes do nosso tempo, sempre atravessados pelo olhar psicanalítico, mas nunca estritamente reduzidos ao olhar psicanalítico. No sentido de que a psicanálise não é uma grade interpretativa da realidade, algo fixo, algo estanque, mas coloca em trabalho, coloca em movimento, em transformação, a partir dos desafios que o contemporâneo nos apresenta. Ao longo desses 10 anos foram realizadas várias atividades e cada uma delas, cada um dos encontros, é uma aposta. Uma aposta de que a psicanálise tem algo a dizer sobre o nosso tempo, mas também a de que o nosso tempo tem algo a dizer para a psicanálise. É neste movimento dialético, nessa tensão produtiva, que o encontro de hoje se situa. Rapidamente, falar sobre o grupo de trabalho em que atuamos, o GT Transposições, que está conduzindo o evento de hoje. Nós escolhemos, então, a temática Devires da Psicanálise, que nasce de uma certa inquietação. Nossa última leitura foi sobre uma correspondência entre André Green e Fernando Ribarri, que falava sobre a psicanálise e a contemporaneidade. A contemporaneidade não exatamente como algo do presente, mas um presente a partir ou como uma história. Bom, isso significa adotar uma postura crítica em relação a uma certa superficialidade do atual. Mas, vivendo em tempos de transformações sociais, culturais, tecnológicas, subjetivas, como a psicanálise, nascida em outro século, em outro contexto, responde aos desafios contemporâneos. Como ela se transforma sem perder sua especificidade? Como mantém viva a sua potência crítica? Hoje convidamos vocês a pensar conosco que devires são possíveis para a psicanálise na contemporaneidade. Como ela se reinventa sem se desfigurar? Que novas questões emergem quando colocamos a psicanálise em diálogo com as urgências contemporâneas, políticas, tecnológicas, identitárias, ambientais? Para nos ajudar nessa reflexão, temos a honra de receber 3 olhos fundamentais do campo psicanalítico: Cláudio Gutierrez, Liane Pessim e Sandra Schmidt. Passo a palavra, uma boa manhã de trabalho para nós. Obrigado. Sandra, discussão contigo? Então, vamos ver se o meu volume de voz não fica alto demais, tá bom assim para vocês? Então tá. Agradecer a presença de vocês. É uma alegria estar aqui. O trabalho que eu vou apresentar para vocês é um escrito que eu fiz, compondo com as nossas leituras de um determinado momento e também articulando com a clínica. Eu vou ler, porque vai ficar o fio, daí eu não me perco. Do mito ao enigma, reinvenção do laço na clínica. De nossos estudos no GT,
destaco questões levantadas relacionadas à clínica e nosso desejo de conhecer o diverso quanto a posições e perspectivas psicanalíticas. O que apresento a seguir é como uma bricolagem, conforme Lévi-Strauss, um percurso em que fragmentos de leituras e experiências sustentam uma ética e um método abertos. Mais do que defender um ponto de chegada, proponho compartilhar um caminho. Com Tami Ayushi, na leitura de Psicanálise e Homossexualidades, a pluralização das experiências de subjetivação convoca a clínica para além das normatividades doutrinárias. Observa Ayushi que o desafio no confronto com as formas de saber, poder, quanto ao reconhecimento das posições insurgentes, torna-se indispensável. Essa posição encontra eco na concepção de Laplanche sobre o inconsciente como radicalmente alteritário, não sendo nem universal nem autorreferente. Se constitui a partir de mensagens enigmáticas transmitidas e que sempre excede os limites do que é traduzível. Essas mensagens são culturalmente, linguisticamente e historicamente situadas. Também dialoga com a ética lacaniana, segundo a qual o analista se autoriza a partir da experiência e de alguns outros. Tanto em Lacan quanto em Laplanche, o inconsciente pode ser pensado como lugar do outro em nós. Em Lacan, esse outro é a linguagem, instância universal que estrutura o sujeito e inscreve sua falta constitutiva. Em Laplanche, esse outro é a situação antropológica fundamental, igualmente universal, pela qual a criança recebe do adulto mensagens enigmáticas, sexualizadas, que excedem sua capacidade de tradução e permanecem como núcleo inconsciente. A diferença está no ponto de ancoragem. Para Lacan, a ordem simbólica. Para Laplanche, a alteridade radical que implanta no sujeito uma sexualidade estranha. Em ambos, o inconsciente não é pura interioridade, mas efeito do outro. Em Freud, o Édipo ocupou o lugar de paradigma universal da estruturação do inconsciente, organizando o desejo a partir de uma gramática triangular. O Édipo, assim, torna-se uma tradução historicamente situada desse encontro originário. Depois da leitura de Sexual de Laplanche, encontro o livro Complexo de Telêmaco, de Máximo Recalcati. Prolonga esse fio de entendimento deslocado para uma leitura mítica do trauma e do laço social. Entendo a leitura mítica como matriz simbólica capaz de iluminar questões de uma época. Ali, os acontecimentos funcionam como operadores de sentido. Articulam o singular e o coletivo, o atemporal e o histórico. Assim, o mito é deslocado e reinscrito no presente, explorando o que nele persiste e pode ser traduzido. Recalcati propõe que os impasses da clínica na atualidade, marcada pela ferocidade do supereu, pela dissolução das referências simbólicas e pela colonização narcísica do desejo, produzem novas formas de filiação e herança simbólica. O complexo de Telêmaco é uma subversão do Édipo, esse que tem o pai como rival, como obstáculo ao caminho que deseja cruzar e que depois carrega a sombra da culpa. Telêmaco, ao contrário, com seus olhos vislumbra o mar, perscruta o horizonte, espera que a embarcação do pai, que ele não conheceu, volte para restabelecer a lei em sua ilha dominada pelos pretendentes de Penélope, sua mãe, que tece e destece na espera de Ulisses. Até não sei se vocês viram, já está no streaming, o Retorno, o filme que traz a história desse ponto do Telêmaco. Essa imagem parecia oferecer uma chave para pensar o sofrimento contemporâneo, no caso a caso da clínica, marcado pela insuficiência de referências simbólicas. No entanto, o que temos é o gozo parental que, por excesso de imaginário, sustenta o real que restringe a emergência da condição desejante. O ideal do eu colapsa. Na transferência,
Lembranças são construídas, essas reativam defesas dissociativas, fadiga, inibição, sintoma e angústia. O suporte, além da clínica, é buscado em outras áreas, nas artes, como a pintura, na literatura e escrita, como artifícios de sobrevivência subjetiva. Não se trata, então, de esperar o Ulisses heróico, mas o outro, de Joyce, errante, descentrado, incapaz de se inscrever na função paterna clássica. Tal vivência sintomática se aproxima do que Winnicott descreve como o medo do colapso, que, na verdade, remete a um colapso já ocorrido e não vivido. O medo do colapso, em Winnicott, é um conceito que aparece sobretudo no final de sua obra, articulado à clínica de estados mais primitivos do psiquismo daqueles em que não houve ainda uma integração suficientemente estável do self. Winnicott desenvolve a ideia principalmente no texto Medo do Colapso, publicado póstumamente em 74 no livro Explorações Psicanalíticas, em que afirma que certos pacientes apresentam na análise um medo difuso quase sem forma, que não se refere a um perigo futuro e nem a uma lembrança consciente do passado. Esse colapso não é algo que vai acontecer, mas algo que já aconteceu no início da vida e não foi integrado. O colapso se refere a uma quebra precoce no ambiente de sustentação. O conceito aproxima Winnicott da clínica dos estados psicóticos e borderline, ou ainda a clínica dos estados limite, onde a questão central não é a interpretação do inconsciente recalcado, como na neurose, mas a possibilidade de viver no presente da análise aquilo que ficou como não vivido no passado. Como não pôde ser simbolizado, o trauma fica fora do tempo psíquico e retorna como uma angústia sem nome, uma sensação iminente de queda, fragmentação ou aniquilamento. Há experiências clínicas em que o sintoma, ainda que familiar àquele que o vive, ganha densidade e se desloca de seu lugar habitual. E é nesse ponto que a psicanálise, enquanto prática, encontra intercessores fora do campo estritamente psicanalítico. Foucault não entende problema como aquilo que deve ser resolvido, que deva ser resolvido, mas como aquilo que pode ser interrogado. Problematizar envolve identificar e desafiar as suposições, os pressupostos e as relações de poder. É uma forma de análise crítica que busca desnaturalizar as noções e práticas que são consideradas naturais ou universais, desconstruir as relações de poder, revelar as condições históricas e sociais que permitiram a emergência dessas noções e práticas. O que parece ruir no presente, voltando à clínica, é a ilusão que antes amparou de forma alienante os sujeitos quanto ao simbolizar. O sofrimento, então, não indica apenas desorganização, mas também possibilidade de acesso a uma experiência de si até então interditada. Trata-se, portanto, de sustentar o intervalo entre o gozo parental desfeito e a emergência de um desejo ainda sem nome. Nesse horizonte clínico, é possível articular o complexo de Telêmaco, tal como proposto por Recalcati, à condição do sujeito contemporâneo? Telêmaco é aquele que espera frente ao mar o retorno do pai. É também aquele que busca, sustentado por um ideal de filiação simbólica. Esse movimento o insere ainda no campo do sujeito da tradição e do desejo, como Édipo, o sujeito moderno. No entanto, quem retorna do mar nessa escuta não é Ulisses heróico, mas de Joyce, descentrado, errante. Ao invés de retorno, temos deriva. Ao invés de herança, escrita, sintoma, com TH. É nesse deslocamento que a proposta de Recalcati se inscreve não pela via da teoria, mas pela leitura mítica. Ao evocar Telêmaco, ele reinterpreta a herança homérica como figura da espera e do reencontro, contraposta à rivalidade parricida. O mito aqui condensa numa narrativa arcaica dilemas contemporâneos sobre a função paterna e o legado simbólico. Assim, embora por caminhos distintos, Laplanche e Recalcati convergem tanto o inconsciente quanto a função paterna se constroem
na singularidade dos encontros e na contingência das traduções. A clínica psicanalítica, então, não se funda mais na restauração de uma função simbólica em colapso, mas na sustentação do intervalo entre a perda ou ausência dessa referência e a invenção de novos modos de laço, muitas vezes sustentados por sintomas como modos singulares de presença no mundo. Lacan, especialmente em seus últimos ensinamentos, aponta que a falência do outro e para a necessidade de novas formas de amarração entre o simbólico, o real e o imaginário. A clínica, então, se torna lugar de invenção, sustentando o vazio deixado pela desconstrução do gozo parental, acolhendo o nascimento de um desejo que não precisa mais ser sacrificado em nome do ideal do outro. Essa clínica pode ser o espaço mais fértil para a produção de singularidade, para a emergência de uma ética do desejo e para a escuta de subjetividades que já não se reconhecem nos moldes da modernidade, tampouco encontram guarida em identidades prontas. Ela se funda na delicada arte de escutar o intervalo. Essa tarefa exige buscar caminhos, trafegar por vias de interrogação sobre os problemas que se apresentam. A ética consolida a prática através das inteligibilidades e descobertas que vai percorrendo, enquanto o trabalho acontece e demanda a busca incessante de meios. Termo este, meios, que posiciona a escuta e a prática num entre lugares, o intervalo. Olhar e escutar o no intervalo implica em abrir mão da neutralidade, porque no intervalo o que habita é a diferença. Penso que para a tarefa de ocupar essa posição, as noções de transversalidade, genealogia e desconstrução podem contribuir. Acredito que não poderia fazer essa escolha se não fizesse parte de um grupo chamado Transposições, dentro do EBEP-POA. Esse espaço de trabalho propicia ousar, tendo na horizontalidade como princípio a garantia dessa permissão. Obrigada. Bom, então, seguindo aqui o trabalho da Sandra, né? A produção que a gente vai apresentar aqui, que eu fiz junto com o Dida, né? É uma produção que só pôde ser feita, assim como disse a Sandra, porque a gente, de alguma maneira, pôde trabalhar dentro desse grupo, discutir os textos coletivamente, pensar junto, levantar as hipóteses que a gente levantava e refletir sobre elas dentro do grupo, né? Então, o texto que a gente vai trabalhar, ele também é fruto desse espaço, né, de reflexão. E esse nosso texto, ele tem um argumento-chave que eu já vou colocar antes para que vocês possam, a partir dessa ideia, ir desdobrando relações com o texto, tá? Então, o argumento-chave é de que o elemento que a gente trabalha no grupo Transposições é o elemento trans, né? Porque a gente, há muito tempo atrás, quando esse grupo surgiu, a gente começou a estudar o que era chamado de transexualidade. E na medida que a gente foi estudando esse tema, a gente foi saindo dele, o que é extremamente interessante, né? E a gente foi potencializando o elemento trans. Bom, então a questão é o que o trans pode fazer e onde ele está na clínica, na contemporaneidade, o que ele pode produzir de efeito, de mudança, né? Então é interessante que a gente sai da ideia de pensar uma transexualidade e vai pensando a potência do elemento trans, né? E por isso o grupo se chama Transposições, né? Porque a gente foi pensando nas mudanças de posição, né? Tanto nas teorias da clínica, quanto nas psicanálises, quanto na transferência, na posição do analista, né? Quanto nas possibilidades de outras formas estarem se construindo na contemporaneidade. Então, esse elemento trans ficou valorizado para nós, né? Mais do que a transexualidade, né? Bom, e aí a gente foi percebendo, e aí veio o fundamento desse texto, né? De que o elemento trans, ele não é novo na psicanálise.
ele é constitutivo da psicanálise. A psicanálise só se constituiu porque a episteme dela é trans, né? Não teria como pensar psicanálise sem o elemento trans, senão para nós não é psicanálise, né? Então a gente resgata esse elemento não como uma novidade contemporânea, mas como algo que foi de alguma maneira escondido dentro do caminho da história das instituições psicanalíticas, né? Ou foi de alguma maneira visto muito sombreadamente, né? E que agora a gente pode resgatar e dizer, bom, a episteme da psicanálise é trans. Então essa é a ideia, né? Um devir trans é constitutivo da psicanálise, esse é o argumento, né? Desde sua origem, sendo próprio de uma psicoanálise perlaborar o mal-estar, desinodar resistências, abrir devires por onde o sujeito possa afirmar seu desejo em processos de transformações na polis, né? Então, esse é o argumento e, a partir daí, a gente vai desenvolver o nosso trabalho. Escrevemos juntos, vamos fazer um jogralzinho aqui. Então, primeiro ponto, né? Freud, um moderno crítico da modernidade. A psicanálise é filha do século XIX, portanto, herdeira dos movimentos revolucionários da modernidade, a Reforma Protestante, o Iluminismo e a Revolução Francesa. Movimentos esses que profanaram dogmas e abalaram estruturas que sustentavam o antigo regime. Como percebeu Marx, a ascensão da burguesia capitalista promoveu a erosão dos idílicos laços familiares e das rígidas hierarquias sociais que sustentavam a economia política medieval, na medida em que o valor dessas hierarquias e seus laços sagrados de lealdade seriam ponderados pelo seu equivalente em dinheiro. Assim, como disse Marx, a Revolução Burguesa põe abaixo o edifício das pétreas ilusões religiosas medievais. Cito, todo sagrado é profanado, tudo que é sólido desmancha no ar. Por outro lado, Nietzsche também percebeu que a sustentação teológica da moral civilizada estava abalada de morte na exata medida da morte de Deus, anunciada por ele, mas de fato promovida pelo avanço da modernidade, questionadora do caráter transcendental e teológico dos valores morais. Por seu lado, Freud também se alinha aos pensadores modernos, na medida em que, sendo herdeiro das tradições das medicinas da alma, até então tidas como uma arte de curar, baseadas mais na interpretação hermenêutica, filosófica, teológica, e num discurso que daria conta de uma verdade subjetiva e essencialista. Foi um dos que aproximou essas medicinas da alma das ciências naturais de inspiração darwinista, buscando fundamentar a arte de curar mais na comprovação da falidade de uma dedução científica. Contra as fundamentações metafísicas e abstrações teóricas, Freud sempre quis fazer ciência. Ao mesmo tempo, Marx, Nietzsche e Freud, frente à própria modernidade, da qual são fruto, são considerados os mestres da suspeita, como dizia o Paul Ricoeur, porque voltaram um instrumental crítico próprio da modernidade contra ela mesma, desmascarando o quanto de mito estava investido na razão transcendental e o quanto de resistências e soluções de compromisso com as estruturas de poder do passado se mantinha na cultura moderna. O discurso filosófico da modernidade se afirmava na razão transcendental autocentrada, herdeira do iluminismo kantiano, que anunciou a autoconsciência e autonomia esclarecida como o caminho e saída da servidão. A razão moderna e o espírito de época capitalista, aliados à ética protestante e à moral do trabalho, aqui eu estou citando Max Weber, promoveria a emancipação e a dignidade humana. A razão moderna libertaria a ciência dos dogmas religiosos e permitiria o livre desenvolvimento das forças produtivas, promovendo o controle da natureza e a superação da miséria. Estou aqui pela mão do Weber e do Habermas. As análises de Marx, Nietzsche e Freud abalaram esses fundamentos modernos. Contra suas promessas, a modernidade promoveu a acumulação de capital nas mãos de poucos e a extensão da miséria para muitas populações. Alienada a um mais de gozar, uma infinita necessidade de acumulação de capital, a humanidade se viu impotente para superar desafios éticos nas relações humanas e ecológicas. Também as novas formas de subjetivação modernas promoveram mais uma moral de rebanho
e a submissão servil do que a dignidade e a vida bela. Além disso, o mito da razão transcendental não apenas não correspondeu às suas promessas, como mostrou-se também um mito sacrificial, como lembra o filósofo mexicano Enrique Dussel, que marginalizou e sacrificou em seu altar o outro da razão autocentrada, ou seja, os povos ameríndios, africanos e todas os que não estavam incluídos na razão eurocêntrica, que o poeta e político franco-martinicano Aimé Césaire nomeava como o reducionismo europeu. Freud participa desse movimento crítico, questionando um dos fundamentos mais caros da era moderna, a razão. Ao afirmar o papel fundamental do inconsciente na subjetividade humana, anuncia que, cito, o eu não é senhor nem mesmo em sua própria casa. Dessa forma, abala o cogito cartesiano, princípio da autoconsciência e autodeterminação, pilares de sustentação do sujeito moderno. Ao lado do inconsciente, a afirmação da sexualidade como um dos fundamentos da subjetividade humana teve também um caráter revolucionário frente à moral civilizada, às instituições da modernidade e à compreensão das formas de mal-estar na cultura. E ainda mais, se afirmar o inconsciente e a sexualidade como fundamentos da subjetividade causou um grande abalo na compreensão do fenômeno humano, Freud também revolucionou a racionalidade médica no campo das técnicas de cuidado, porque a psicanálise propôs uma radical alteração nos lugares de poder e no olhar clínico, ao levar em conta, no discurso das ciências, as teorias e elaborações dos próprios doentes a respeito de seus sintomas e seu mal-estar. Se a razão autocentrada é um mito sacrificial ao outro da razão, então ela também marginaliza e exclui o desarrazoado, o louco. Portanto, como tomar o testemunho e as hipóteses dos histéricos e neuróticas como fundamento das formulações psicanalíticas, como fez Freud? O que estamos aqui propondo é perceber que, desde sua origem, a psicanálise participa de movimentos revolucionários de transformação nos campos da cultura. Portanto, o questionamento sobre a moral e os valores em favor de aberturas e devires, de transposições na aventura humana, não é algo estranho à psicanálise, mas, ao contrário, um elemento originário na história do movimento psicanalítico. Então, agora, o segundo ponto é o campo de lutas da psicanálise em relação ao legado freudiano e ao desamparo contemporâneo. Onde está Freud? Os desdobramentos do espírito de época moderna, em que pese resistências, ensejou variadas formas de parricídio. Dessa forma, na contemporaneidade, valores e estruturas que sustentavam a modernidade foram colocados em xeque ou alcançaram seu esgotamento. O abalo dessas estruturas da cultura e da subjetividade humana produziu as formas de desamparo da atualidade. No enfrentamento desse desamparo, observamos ora experimentações e construções de novas formas de vida, ora movimentos reacionários de retorno nostálgico a um estado anterior idealizado, ou ainda a aceleração performática e nihilista de um mais de gozar que não produz bordas nem quer encontrar limites. Frente a essas variadas formas de abordar o desamparo na contemporaneidade e compreendendo que só podemos pensar a operação do instrumental psicanalítico neste contexto, como se estrutura o campo de lutas da própria psicanálise em relação ao legado freudiano? O que fazemos com essa herança? Como se dão as apropriações de Freud? E como enfrentamos o parricídio e seus efeitos, fundamento psicanalítico tão importante? No quadro das instituições psicanalíticas, observamos os mesmos movimentos que se apresentam na cultura e na sociedade contemporânea. Por um lado, um conjunto de formas que se montam na tensão entre o que está em busca de um lugar e um nome, o que está em transposição, e, por outro lado, discursos de autoridade que reacionariamente buscam restabelecer o que já está posto, como um lugar identitário a prioristicamente sabido. Num polo, temos o parricídio,
o uso da herança e o novo nome que está em devir, de outro, a apropriação burguesa da psicanálise como mercadoria, entre aspas, os verdadeiros freudianos, os que zelam pela filiação institucional e pelos traços de identificação, os que se apresentam como representantes autorizados do pai e que temem fazer o que seria próprio da psicanálise, construir novos textos. Ou seja, os que servem ao pai sem se servir do pai. E não deixa de ser irônico ver as gritantes contradições de versões conservadoras da psicanálise, por exemplo, quando associam à imagem de Freud uma vítima do militarismo fascista a territórios da cidade, de Porto Alegre, por exemplo, que são o palco de manifestações de extrema-direita que pedem intervenção militar na democracia. E o busto lá, né? A 50 metros da placa do Castelo Branco, em homenagem ao Castelo Branco. Terceiro ponto. As transposições como fundamento da psicanálise. No entanto, acho que não está certo. Tá. No entanto, frente às formas de desamparo da atualidade, poderíamos pensar como Laplanche e fazer Freud trabalhar conosco, ou seja, pôr em trabalho a herança freudiana em nós. Nesse sentido, é importante perceber que não só a psicanálise colocou uma perspectiva trans frente à cultura, questionando as instituições modernas, como, ao mesmo tempo, em seus próprios fundamentos metapsicológicos, a psicanálise privilegiou a construção de transposições. Pulsão, produto de uma posição trans entre o psíquico e o somático. Os sonhos, constituídos por transformações, na forma de condensações e deslocamentos de desejo. Os sintomas neuróticos, como solução de compromisso que busca articular uma transa no conflito psíquico. A idealização, uma transformação do objeto. A sublimação, transformação da libido. A transferência, que atualiza a neurose na transposição de outras cenas ao setting analítico. Outro exemplo que nos ajuda a pensar o quanto o tema da transposição é próprio da psicanálise é observar, desde a herança freudiana, a concepção de aparelho psíquico e eu como efeitos de transformações na relação com o mundo. Freud compreendia o aparelho psíquico como sendo, fundamentalmente, um complexo aparelho de memória que se organiza desde a transformação de marcas minêmicas originadas pelas perturbações inerentes às relações do ser vivo com o ambiente, como se vê nesse trecho de uma carta a Fliess, a carta 52, de 1896. Aí diz o Freud, falando para o Fliess, né? Você sabe que trabalho na suposição de que nosso mecanismo psíquico tenha sido gerado por estratificação sucessiva. De tempos em tempos, o material pré-existente de marcas minêmicas experimenta uma reordenação, segundo novos nexos, uma retranscrição. O essencialmente novo em minha teoria é a tese de que a memória não pré-existe de maneira simples, mas múltipla, e está registrada em diferentes variedades de signos. E nesse trabalho de operar rearranjos e transposições de marcas minêmicas, produzindo também recalcamentos e possibilidades de fluxo das pulsões, que vai se organizando o psiquismo. O próprio eu é um resultado desse processo de transformações, como se pode verificar nesse texto do final de sua obra, Esboço de Psicanálise, de 1938, onde Freud diz: sobre a influência do mundo externo que nos cerca, uma porção do isso sofreu um desenvolvimento especial. Do que era originalmente uma camada cortical, equipada com órgãos para receber estímulos e com disposições para agir como um escudo protetor contra estímulos, surgiu uma organização especial que, desde então, atua como intermediária entre o isso e o mundo externo. A essa região de nossa mente, demos o nome de eu. Observe-se a afirmação de Freud. Sobre a influência do mundo externo, uma porção do isso sofreu um desenvolvimento, uma transformação. E surge, a partir disso, uma organização, o eu.
Portanto, toda construção de eu é, originalmente, uma construção trans. Todo eu é trans. E o desenvolvimento do eu segue organizando-se ao longo da vida a partir da capacidade de operar transformações na relação com o mundo. Como hoje no Brasil o contemporâneo desafia, então, a transformação da psicanálise? E por que caminhos nós, psicanalistas, poderíamos operar essas transformações? A partir do entendimento de que o elemento trans é constitutivo da psicanálise, somos desafiados pelo contemporâneo a continuar o trabalho de transformação da própria psicanálise, numa operação de aberturas de devir, como fez Freud. De forma contundente, em Moisés e a Religião Monoteísta, ele nos ensina que é na experiência da afirmação do parricídio que se abrem os devires. Como mestre da suspeita, Freud, em meio à Segunda Guerra Mundial, ampliou sua reflexão sobre os processos das massas e dos coletivos identitários, ao pensar sobre o que seria ser judeu e o judaísmo. Enfrenta paradoxalmente a idealização da pureza ariana, sublinhando o elemento do estrangeiro como fundamental para se constituir a ideia do povo judeu. Diria ele, no início do Moisés e Monoteísmo, Moisés, o pai da religião judaica, era um egípcio. Essa é a frase de abertura de Moisés e a Religião Monoteísta. Como bom psicanalista, Freud se utiliza da transposição para apontar outra pergunta. Quem é o pai puro do germanismo? E o que contrapõe ao judeu, se no fundamento da subjetividade o que encontramos é o estrangeiro? É preciso sustentar o parricídio, seus efeitos de devir e deslocamentos para continuar a história da psicanálise. Operando como herdeiros dessa história, nos apropriamos dela na medida em que deixamos de servir aos pais para nos servirmos deles. Como dizia Winnicott, um objeto só cumpre a função de objeto quando ele pode ser usado, e não quando é idealizado e conservado em sua mítica pureza. Dessa maneira, no uso de objeto, perlaborando os restos do passado, do que foi passando com o nome de psicanálise, tecemos o fio que vai sustentar o poder da criação, trabalhando com as sobras, com o que não coube na forma anterior. Salvo esta atitude, a psicanálise padecerá neuroticamente de reminiscências e será golpeada naquilo que tem de mais potente, a sua capacidade de trazer novidades e transgredir o que está posto e resiste no senso comum. Assim, os legados das diversas escolas e teorizações psicanalíticas, ao invés de ancorar a segurança nostálgica de um passado idealizado, denegando as questões contemporâneas que as desafiam, poderiam ser usadas para sustentar uma atitude de suspeita, que interrogue essas escolas e teorias, possibilitando a atualização dessa herança. Dessa forma, os aportes das diferentes perspectivas teóricas em psicanálise, ao serem antropofagicamente mastigados e digeridos por quem quiser deles se apropriar, poderiam produzir laços transferenciais de trabalho, laços que ensejariam a formação de espaços horizontais de vida institucional, psicanálises e psicanalistas. Ao contrário, a preocupação com o quanto seríamos narcisicamente reconhecidos a partir de formas institucionais eminentemente identitárias reforçaria relações de poder verticalizadas, previsíveis e pouco criativas, o que certamente despotencializa a contribuição da psicanálise no enfrentamento das problemáticas contemporâneas. Talvez, quem sabe, nos dispositivos de transmissão da psicanálise, ao invés de pensarmos em formação como fantasia identificatória idealizada, pudéssemos pensar em produzir efeitos de transformação, operando o princípio de realidade que coloca em jogo a transformação do mundo e sua cultura,
implicando-nos com a ética do sujeito e nos desafiando no enfrentamento da liberdade de estudar, refletir e produzir psicanálise e psicanalistas. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Liane, por essas reflexões potentes. Abro um pouco a palavra agora. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma questão? Fiquem à vontade. Acho que não precisa de microfone, né? É melhor com o microfone? Tá. Então, é que deu interferência, daí acabou trocando. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Quer conversar com você? Tananana. Gerais, coisas a dizer, sei lá, qualquer coisa. Sabe o que me ocorreu nessa história da transposição? De perguntar para vocês, é uma bobagem, tá? Minha pergunta. Mas é o seguinte, que relação que vocês fazem entre transposição e horizontalidade? Pergunto isso pelo seguinte, porque transposição, às vezes, me dá um pouco a impressão de, assim como me dá um pouco a impressão de superficialidade, tá? No sentido de que a horizontalidade de várias coisas assim, ela se opõe à verticalidade, que seria a profundidade. Me dá a impressão que a horizontalidade ela carece de profundidade e que a transposição, que ela não é inter, né? A transposição, ela não é pluri, a transposição, ela é trans, né? Mas, enfim, viajando, queria saber qual seria, como que vocês ligam aí o gato com as botas. Já juntamos mais alguma questão? Alguém gostaria de colocar nesse primeiro bloco? Sim? Não? Eu queria que a Sandra pudesse falar mais sobre isso. Achei tão interessante essa coisa de escutar o intervalo, né? Isso achei muito legal. Porque desarma aquela coisa da cura, né? A pessoa está ali sofrendo e fica todo mundo angustiado, né? Então desarma um pouco essa questão, esse devir curativo, assim, né? De superação de sintomas, né? E escutar o intervalo, inclusive nesse momento de abalo das estruturas, né? Que nos oprimiam, né? Mas que agora, sem estruturas que nos referenciem para a construção, né? Também se cria um outro jeito de desamparo, né? Então, essa ideia de escutar o intervalo, né? De saber aguardar, né? Parece aquele espaço angustiante da criança que demanda a presença da mãe e ela não chega, né? O que está acontecendo que essa pessoa não vem? E muito interessante. De algum jeito, acho que tem a ver com a pergunta do Ney, essa coisa esse espaço de intervalo aí, né? E essa questão da horizontalidade e verticalidade, né? Um vazio, parece, né? Tem tanta coisa que vem na mente para refletir a respeito, mas eu fiquei pensando numa figura de... Você falou um pouco pensando no espaço, né? Horizontal, vertical, a profundidade. E aí eu pensei
subjetividade pensada por Lacan com a fita de Möbius, né? Que ali a profundidade não está, mas é possível que a gente passe pelos dois lados da fita sem tirar, né, o dedo ou o que for fazer. Então, eu pensei nesse sentido, que talvez a profundidade, pensando o inconsciente, pensando a subjetividade, ela não carece de estar sendo posta, né? Que na superfície se tem os dois lados, que na superfície vai se poder estar tanto dentro quanto fora, né? Sem sair do mesmo espaço. Pensei isso. Quanto a questão do intervalo, daí assim tem muito a ver com a minha clínica. Então, talvez outros poderiam ter outra ideia sobre isso. As pessoas hoje se autorizam em muitas coisas importantes que estão trabalhando, que estão tratando, que estão fazendo, que estão investindo o seu tempo, a sua vida, até demais, né? Até demais. E o que eu percebo? Que quando é possível tirar tudo isso, se desvestir, né? Soltar todas as camadas que elas carregam por conta de todas essas coisas que elas estão implicadas, né? Elas estão num momento que está anterior. Por isso, intervalo, que eu penso intervalo como aquele momento que é anterior, que não está nem no antes nem no depois, está no meio. E a partir disso que eu escrevi um pouco sobre aquilo, trago um pouquinho da clínica junto, né, vocês perceberam. Então, eu acho que o nosso lugar enquanto escuta, enquanto analistas, é esse, de ficar nesse entre, nesse antes. Porque toda mudança que foi acontecendo, né, nas formas de composição de espaços familiares, de trocas, de relações, foi produzindo um jeito, né, e que eu acho que a nossa escuta vai ter que ocupar uma posição aí que não está nada dado nem pronto para a gente se basear, né? A gente vai se investir de conhecer, de estudar, a gente não para de fazer isso, mas ali vai ser nesse lugar do intervalo. E eu acho que ele é muito potente também, né, para que bordas possam aí então se constituir. Acho que era isso. Aí a Sandra falou da ideia do sujeito no Lacan, né, desse lugar trans, né, de alguma maneira. Aí eu vou lá para o outro lado, vou falar da Sueli Ronick, né? Então, o mais profundo é a pele, né? O mais profundo é a pele, né? Então, atravessar essa pele, eu acho que é a clínica, né? E sustentar o atravessamento. Por isso que eu acho que eu gosto dessa ideia trans, justamente porque ela trabalha com essa ideia do atravessar, né? Não é pular de um lugar para o outro, né? Mas é mudar de posição por atravessamento, né? Quando tu atravessa um caminho, né, subjetivo, né, na análise, quando tu atravessa uma caminhada, tu vai chegar em outros lugares, né? Mas tu vai transpor posições por atravessamento. Então, eu acho essa ideia do atravessamento, que ela está dentro do trans também, né? Que não é saltar assim metafisicamente de um lugar para o outro, né? Mas viver a experiência de atravessar, né? Trânsito, né? Isso. Então, acho que nesse sentido ela tem a dimensão da profundidade, porque ela atravessa o corpo, né? Ela atravessa a pele, né? Ela atravessa essa construção do eu que a gente colocou aqui no texto, que criou uma superfície, e agora essa superfície, ela, né, como diz a Dalila, a dobra do Foucault, né, essa superfície vai tendo que ir se redobrando. Então tem um atravessamento ali, né? E aí eu acho que a horizontalidade, ela é um campo, uma borda que dá mais potência para o atravessamento, sabe?
porque a verticalidade é absolutamente necessária em muitas situações da Constituição, né, dos campos do laço social, né, e da própria constituição de um certo lugar de si, para a gente se reconhecer, né, mas sustentar de forma pouco dialética essa trama entre verticalidade e horizontalidade, privilegiando a verticalidade, eu acho que o movimento de atravessamento ele fica muito prejudicado, né? Na horizontalidade, tu potencializa esse movimento de atravessamento, né? Por isso a gente trabalha aqui, né, no EBEP-POA, tentando atravessar as vicissitudes de produzir a horizontalidade, né? Porque tem vicissitudes, não é fácil fazer um trabalho onde a gente tente sustentar a horizontalidade, né? Mas é nessa luta que se potencializa o estudo, a escrita, a clínica, né, e as modulações de diferença que a gente possa fazer, né? Eu estava querendo que vocês dois falassem sobre... Porque tem um momento ali do texto que tu fala das formações psicanalíticas e ir para esse outro campo do trans. Então, eu queria que vocês explorassem um pouquinho sobre isso. Pode ser? As formações psicanalíticas e essa perspectiva trans. Porque a gente faz uma hipótese de quem sabe trabalhar com transformação da construção psicanalista e não com formação. Deixa eu... Tá, não, ela não... Tá querendo fazer uma parte. Quando tu falava na questão da transmissão e não da formação, me veio assim a questão da experiência, né? E eu acho que a experiência tem a ver com esse intervalo que é possível a gente criar, tem a ver com criação. Eu não sei, eu estou aqui meio perdida, mas enfim, queria ver o que tu pensa disso. Transformação, experiência, né? E a questão da horizontalidade e verticalidade, né? Então, o Brasil tinha um projeto, né? Primeiro não se sabia muito bem o que fazer, mas em seguida teve a solução Casa Grande Senzala. Bom, traz uma família para cá, primeiro vinha um cara, né? Um monte de terra, tem que ter gente. Aí traz gente da África para trabalhar e se organiza um modo de produção, Casa Grande Senzala. E também muitos europeus pobres vieram também, entendeu? E tem isso na formação do povo brasileiro, né? Uma elite ligada a grupos econômicos internacionais, é a origem do capitalismo como a gente conheceu na modernidade, né? Que valia muito mais do que a propriedade sobre terras e o senhorio sobre almas, valia muito mais o valor da mercadoria que atravessava o oceano, o capital. E essa acumulação de capital, tudo isso, então, em cima disso, alguém, Casa Grande e Senzala. No andar de baixo, na Senzala, na classe trabalhadora, teve uma mistura e teve uma composição cultural. No andar de cima, teve sempre uma relação muito próxima da metrópole. E uma identificação, uma vontade de se identificar com a metrópole. Entendeu? E um pouco é assim. A crítica do Machado de Assis, aquela sociedade burguesa que ele vivia, aquele tom irônico dele, entendeu? É um menininho, dito mulato na época, né? Que vendia bala na frente da escola e que depois estava participando nos salões como esses aqui, entendeu? Conversando com aquelas menininhas que sabiam que ele era o menininho que vendia bala na porta e não entrava na escola. E ele sabia que elas eram aquelas meninas com os vestidos bonitos. E agora eles estavam ali, né? E o Machado tem todo esse tom irônico com essa burguesia. Então o Brasil se constituiu assim. Por um lado, um povo que criou o samba para dar uma forma, né? Vamos dizer, dar um nome, né? Que criou o samba. E do outro lado, uma elite identificada com a metrópole.
entendeu? Isso permanece, né? Então, o nosso grande desafio é fomentar, me parece, não a verticalidade, que existe nessa relação estruturalmente, mas a horizontalidade, que esse povo se empodere, que desse povo o poder emerja, né? Agora, uma das coisas que chamou a atenção no julgamento recente aí, é que alguém condenou um mordomo, né? Para ver como não dá para confiar nessa gente da classe trabalhadora, né? Em vez de seguir a hierarquia, entendeu? Em vez de seguir o respeito, morrer junto, abraçado, o cara foi o traíra, foi o que traiu. Então, esse aí condena, né? Então, acho que, sim, as organizações psicanalíticas, sem dúvida, elas vão se organizar, e os grupos, né, societários, numa relação de horizontalidade e verticalidade. O que nos falta no Brasil, talvez, é uma mais forte horizontalidade, a cidadania democrática, né? Esse, por um lado. A questão dos espaços de formação serem espaços de transformação, me parece que dialoga com isso também. Porque a formação pode ser lida como identificação ao chefe da escola, identificação ao analista, as relações de poder dentro da psicanálise, que o Freud achava que no fim da análise se dissolviam, né? A queda do analista, no fim da análise, se dissolve, o sujeito vai embora, não vem mais, né? Só que aí o sujeito entra para a sociedade psicanalítica. E lá na sociedade psicanalítica, aquele cara que era o analista dele é analista de nada, entendeu? Ou faz parte da cúpula lá dos membros fundadores, tem vários nomes. Então existe dentro do próprio movimento psicanalítico essa tradição colonial, né? E no sintoma contemporâneo dessa coisa da gente olhar para o mundo e não saber mais identificar aquelas formas que nos oprimiam, né? Agora, no final do ano, vai vir o Joel para o lançamento pela editora Discurso do livro do Mustafa Safwan, Civilização Pós-Edipiana. Em novembro, depois vai sair né? Então, numa civilização talvez pós-edipiana, ou seja, na vida líquida, como dizia o Bauman, no olhar para o mundo e não reconhecer as estruturas que antes organizavam o mundo, uma forma fácil de construir de saber quem eu sou, é me identificar ao chefe da escola. A forma mais primordial, mais básica de construção, identificação. Que não é relação de objeto. Que não é relação de objeto. Comer um pedacinho do chefe. Então eu vou ser o psicanalista da escola XYZ, quanto mais eu for afiliado, for identificado. Diferente disso é a ideia de formação como transformação. Como é que eu consigo mastigar esse legado e antropofagicamente usá-lo para responder às questões contemporâneas, né? Que o Joel, num próprio texto, diz que talvez hoje o mito que mais o sustente não seja o Édipo, né? O que eu quero não posso porque tem um terceiro que está me impedindo, a lei, me sinto oprimido, né? Mas talvez seja o mito do Hamlet, ser ou não ser. Quem sou eu? Quem sou eu? Diante de todas as possibilidades de ser e de me construir, como eu me construo? E o intervalo de espera nessa construção, como eu estava falando. Então, acho que eu compreendo assim que essa questão, ao invés... Formação talvez leve a essa ideia de o quanto vai ser um afiliado identitário que vai ser reconhecido pelo grupo, né? E transformação é o quanto opera-se ali uma apropriação da herança e uma construção singular, que faça sentido no mundo da cultura. Só para terminar, e experiência, a Carolina poderia falar, tem esses prefixos, né? Experiência é interessante. Fora. Perímetro. Não é do lado de dentro da identificação, é do lado de fora. A experiência, na verdade, não é dentro nem fora, ela é na relação, é a partir do encontro com o outro e de uma narrativa que é escutada e logo, então, inscrita na cultura, no simbólico, enfim. Que é o que a Sandra fala do intervalo.
o espaço trans. Sempre junto, né? Chega? Acho que não chega. Fiquei pensando também, a partir do que o Ney falou, do vertical e o horizontal. E aí o vertical me remeteu a uma coisa também da essência, do profundo, e o como pode ser. Claro que o profundo é fundamental, mas como a gente também, daqui a pouco, está mais raso, colado numa essência, e o quanto a gente está mais profundo quando se abre a horizontalidade, no sentido de se pensar é transpor, né? Eu posso ser uma metamorfose ambulante, né? Como dizia o Raul, né? Prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O quanto a gente também, nessa forma da horizontalidade, pode ser muito mais profundo, né? Do que de uma forma vertical, que é estanque, assim. Fiquei pensando nisso também. E que dialoga muito com o que a Liane trouxe, né? A frase do Paul Valéry, pensar é transpor, o mais profundo é a pele, né? A pele enquanto essa superfície que é atravessada por todas as profundidades, né, que nos habitam e que fazem contato com o mundo, né? Posso falar uma coisa? Eu não consegui deixar de associar com as brincadeiras estruturais do Rodolfo, né, em que ele vai justamente falar das brincadeiras de constituição da superfície, da pele, e vai chegar, então, né, na ideia da constituição do volume, que é justamente quando se atravessa o Fordá, se institui um intervalo, né, e aí vai se poder constituir a tridimensionalidade. E o que é o simbólico? É a palavra. E aí eu fiquei pensando, achei muito bonito como vocês costuraram a fala de vocês com um significante trans, justamente fazendo esse jogo entre forma e conteúdo, aonde vocês vão falando como uma palavra vai adquirindo diversas dimensões conforme o contexto que ela é usada, né? E eu penso que a psicanálise, ela tem, de alguma maneira, um antídoto muito importante para o achatamento da linguagem que a gente vem sofrendo na contemporaneidade, quando a gente diz liberdade de expressão, democracia, podendo dizer o contrário, né? Como o uso da linguagem sofre um achatamento imaginário, como uma estátua no meio de um parque, né, na elite, como que também é um significante, né, que é colocado lá para dizer algo assim. Então, acho muito bonito isso que vocês vão fazendo, é como que fazendo uma desconstrução de um texto a partir de um certo eixo, que é a ideia do trans, e como que a palavra, quando adquire a sua potência transformadora, quando é um significante que não está aprisionado a um único significado doutrinário, né, pode ser justamente o antídoto para esse achatamento da linguagem, que faz com que a gente fique se perguntando, enfim, o que é a realidade, o que as palavras querem dizer. Então, eu queria dizer isso, achei isso muito, muito bonito, assim, esse amalgamento de conteúdo e forma na fala de vocês. Um pouco, assim, resgatando a colocação da Viviane, né, sobre a questão da formação ali, né, da transformação, pegando, que aí foi andando a conversa aqui, mas eu vou ver se eu consigo resgatar um elemento que para mim me veio assim quando a Vivi falou, né, que é quem sabe a formação a partir do que a gente está pensando, né, possa ser a produção de efeito dentro de um coletivo que se ocupa disso,
né, numa instituição psicanalítica, né? A produção de efeito dentro de um coletivo que se ocupa disso, no sentido de tentar construir a responsabilidade e a implicação com a traição, né? Porque a gente só pode ser psicanalista quando a gente trai a psicanálise, né? Como dizia o Winnicott, uma mãe só cumpre a função materna quando falha, né? Então, a gente tem que ter a responsabilidade, eu acho que isso é importante numa formação, ter a responsabilidade por fazer a traição. Como que a gente vai fazer? Que lugar a gente ocupa quando faz? Que responsabilidade a gente tem ao fazê-lo? Né? Com o que a gente se implica como psicanalista, eticamente, corporativamente, politicamente, quando a gente faz a traição? Porque senão é muito fácil, né? A gente se gruda identitariamente a alguma coisa, aí a gente fica preservado, seguro, tranquilo, no entanto, a gente não produz nada, né? Porque a responsabilidade do psicanalista é pôr a psicanálise em trabalho, sempre. Essa é a responsabilidade. E eu acho que é isso que a gente tem que aprender numa formação. Que a gente tem se a gente quer ser psicanalista, a gente tem que ter a responsabilidade de pôr em trabalho nas instituições, nos coletivos, na clínica, na sociedade, na cultura, na formação, na construção teórica, né? Que é o que a gente tenta fazer aqui, né? Quando a gente conversa, discute, pensa, lê, continua conversando, discutindo, pensando, lendo, se arriscando a dizer coisas que podem ser, quem sabe, um pouco estranhas, assim, e que a gente tenta dar uma forma, e a gente se atrapalha com isso e tenta se responsabilizar pelo risco da atrapalhação, né? Seriamente. Então, acho que se eu pudesse pensar uma forma de trabalhar com a formação de psicanálise, seria dessa maneira, se responsabilizando pela traição. Porque se a gente pensar que o sujeito é uma transgressão, não tem como se constituir um sujeito sem transgressão. Então, como que vai se construir, continuar produzindo psicanálise sem transgressão? Não tem como. É incoerente com o fundamento da criação, né? Essa ideia da traição me lembrou o jargão, né? Tradutor, traidor. Né? Sempre que se faz uma tradução, se trai o texto original. Né? Bom, o Laplanche explorou muito essa questão da tradução, né? Como é que a gente traduz os primeiros afetos, como é que a gente traduz o que o mundo nos afeta, né? Como é que a gente traduz numa forma singular. Tradutor, traidor. Não vai ser... A perversão é fazer a perversão. Não, a perversão é não fazer a perversão, né? Não fazer a sua versão. Aproximar do microfone fica mais fácil. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que tem a ver com... tem a ver com a história do GT, na verdade, né? Vocês contam um pouquinho no começo e como vocês começam estudando transexualidade, discutindo e subvertem, atravessam essa problemática, que é uma problemática que entrou assim em discussão no campo psicanalítico há uns 8 anos, talvez 10 anos no máximo, né? E vocês atravessam e vão para outras elaborações. E aí eu queria perguntar se vocês fazem retornos ao tema da transexualidade, pensando que na comunidade psicanalítica esse tema, né, como questão, a primeira coisa que a comunidade fez foi interpretar as pessoas trans que estavam aparecendo nessa discussão e não atravessou muito isso, né? A comunidade, a literatura psicanalítica sobre o assunto. Como é que vocês voltam ao tema, assim? Eu quero convidar a Lígia para vir aqui falar um pouquinho, porque ela tem bastante a dizer, eu acho, a respeito disso, né, Lígia? Mas sabe por que eu pedi para te vir aqui?
porque eu participei em 2 momentos desse grupo. Quando ele iniciou, depois eu me afastei e depois eu retornei já com o segundo nome. Então, esse intervalo eu gostaria que pudesse ser trazido aqui para o pessoal. O que vocês acham? É, isso aí. Porque daí esse intervalo eu estava fora. Bom dia, cheguei mais tarde, mas eu fiquei pensando com a pergunta do Ney, né? E agora com a pergunta do... Acho que vamos ver se dá para juntar aqui algumas coisas que eu estava pensando a partir da pergunta do Ney sobre essa questão da horizontalidade, da verticalidade, da pouca profundidade da questão trans. E fiquei lembrando do Guattari, né, quando fala da transversalidade, e com a conversa que foi andando aqui, né, fala da transversalidade exatamente como o eixo que poderia trazer não só a questão da profundidade, mas da complexidade, né, porque vai juntar a dimensão do individual com o horizontal, né, o vertical com o horizontal, e vai apontar para a possibilidade de atravessar, como disse a Liane, né, numa perspectiva de produzir uma outra coisa que não seja o fechamento num grupelho, né? Que ele usa esse termo para pensar o fechamento dos grupelhos, inclusive dos grupelhos psicanalíticos, que eu acho que é isso que a gente também está falando aqui da formação. Na verdade, a história a pergunta do Josias, assim, eu acho que é uma provocação interessante para nós enquanto grupo, né? Porque a gente não voltou a estudar a transexualidade, né? A gente começa estudando a transexualidade, a gente percorre uma série de autores, assim, o Stoller, os tradicionais autores que estudaram a transexualidade, autores brasileiros também que trouxeram suas versões, desde uma versão mais patológica, né, para a questão da transexualidade, a outros que vêm pensando outras situações, como nosso colega lá, o Eduardo Leal, que a gente trouxe aqui também. Então, a gente fez um percurso de acho que uns 2 anos, né, Liane, ou 3, de estudar vários autores. Fomos a Freud, fomos a Lacan, para estudar os processos identificatórios, né, os processos de sexuação. E depois a gente foi indo adiante mesmo, com outras questões que foram se colocando, inclusive do contemporâneo. A gente foi ler Moisés e monoteísmo quando surgiu o Bolsonaro, né? Porque foi uma questão que se colocou no grupo. Então, na verdade, a gente não chega a voltar a estudar a transexualidade, acho que é uma questão aí para nós poder pensar, mas a gente vai nos pensando nesse significante trans, né? Que eu acho que esse foi o grande passo que a gente deu. A gente assumiu que a nossa questão não era a transexualidade, como disse a Liane, mas era poder se ocupar das posições trans do sujeito no mundo, e aí não importa onde que ele esteja, a questão é o que a gente escuta, né, no sentido de ele estar colado numa identidade, onde que ele esteja, no sentido de ele está numa identidade tal ou numa identidade tal, não é isso que nos interessa, é poder trabalhar essa possibilidade dessas posições dele serem desconstituídas, desconstruídas, construídas de outra forma, e que a gente possa estar, eu acho que a Sandra fala bem quando fala do intervalo, eu acho que isso diz também da posição trans nossa, né? Foi uma discussão que a gente também fez no grupo, qual é a posição do analista, né, nessa perspectiva trans, quer dizer, que estar ali nesse ponto, né, que se a gente pensa a intersecção da linha horizontal com a vertical, o transversal, são os efeitos, né, dessas relações que se estabelecem ali, por isso a complexidade, né? Então eu acho que tanto para a gente pensar os sujeitos que a gente atende, independente de qual é, né, a posição que ele está, o que importa é a nossa posição de escuta, né? Eu acho que a gente talvez pudesse, até agora com a pergunta que tu fez, Josias, a gente voltar a pensar e talvez até produzir algo em torno do que hoje o nosso grupo, com toda essa construção feita, poderia vir a formular também em torno especificamente dessa questão que está colocada aí das transexualidades, né, na contemporaneidade. Não sei. Não sei se vocês querem.
Eu fiquei pensando, agora escutando a Lígia, então, que ela situou esse intervalo, que é complicado essa questão do voltar, porque eu acho que a gente não saiu, a gente só fez um outro caminho. Então, então eu acho que nós não vamos voltar, porque quando a gente fez outro caminho, é porque aquele caminho já não era mais o caminho que a gente queria continuar. Nesse sentido. Eu acho que é isso, né? Legal isso que a Sandra está dizendo, porque é como se não fizesse mais sentido para a gente pensar em transexualidade, entendeu? É isso que aconteceu. A gente foi pensando, independente desse nome estar colocado aí e dessa temática estar marcando a vida contemporânea, a vida das pessoas que estão se chamando trans ou não, né? Isso, enquanto tema a ser pensado, foi sendo superado porque todos somos trans, né? Então, a transexualidade, esse nome, ele serviu, né, para uma contingência da apresentação de algumas formas que precisavam ser marcadas, né, e que não tinham nome. Então, essas formas criaram um nome. Agora, quando a gente vai abrir esse nome, pensar sobre esse nome, ele não tem sentido do ponto de vista psicanalítico, porque todos somos trans, né? Sexualidade perverso polimorfa é o fundamento da teoria psicanalítica, né? As formas de construção do que possa se chamar de genitalidade ou de sexuação, qualquer nome que possa se dar para aqueles lugares que depois podem ou não se tornar num gênero que a gente vai nomear, são todas formas trans, né? Uma mulher é trans, né? Uma mulher que se diz heterossexual, sei lá, que se diz assim, ela é trans, né? Não tem como não ser trans. Então, qual é a construção singular, né, de uma nomeação de algo que me define um lugar no mundo e um jeito de amar e ser nesse mundo, e amar esse mundo, né? Como que isso acontece? É uma coisa singular, entendeu? Então, na verdade, não sei se vocês concordam, nunca falamos exatamente sobre isso que eu estou falando agora, né? Mas a gente foi superando a questão da transexualidade porque não tem muito sentido, é transposições. Como nós vamos pensar as transposições do mundo contemporâneo? Aquilo que foi sendo nomeado, o devir que vai se colocando e que daqui a um pouco vai ter um nome, que a gente vai esperar, como diz a Sandra, qual é o nome que vai ter. Não é a gente que vai dar esse nome por antecipação. A gente vai esperar essa forma se construir, vai sustentar a construção dessa forma e vai ver como é que ela se construiu a posteriori, que isso é outra coisa muito psicanalítica também, né? Então, a priori, não tem por que pensar, bom, mas então fulano é trans, não é trans, tá? Mas como é que ela se chama? E como é que, ao se chamar deste nome, ela se vê sendo construída e já construída? E por que ela se vê assim? Essa é a questão. Então, a gente vai colocar a transposição em análise e não pensar no suposto lugar onde chegou, e então agora nós temos que pensar, até porque esse lugar não existe, né? O que é um transexual? Eu não sei responder isso. Não tem resposta, né? O que é uma mulher? Não sei. As pessoas se chamam assim, vamos ver como é que ela se compõe. Então, a gente atravessou isso, né? O que não coloca, não desqualifica a pergunta, porque, bom, existe o lugar transexual hoje na contemporaneidade, né? Como é que a gente poderia pensar ele? A gente pensa dessa maneira, né? Pois então, ou é uma continuação, é um retorno a uma continuação. Eu me lembrei de que a gente discutiu em determinado momento essa coisa de que a gente queria romper as ideias identitárias. Isso. Então, também não ficar voltando a esse lugar identitário. Essa nomenclatura, né? Mas sim a poder ter abertura para poder escutar No campo da luta, uma identidade às vezes é uma trincheira. Então, eu respeito muito essas questões, né? Mas, entrando no tema da pergunta, né, como diz a Simone de Beauvoir, né, não se nasce mulher, se torna mulher. O que ela está falando? Não é uma transposição?
não é uma transformação? Se eu não nasço mulher, e se eu me transformo em mulher, ela não está falando do movimento trans? Ah, mas tem um lugar de mulher no mundo. Bom, a Simone de Beauvoir, quando ela falava que alguém não nasce mulher, se transforma em mulher, né, se constrói uma mulher, ela não estava falando daquele lugar que estava preparado para ela, né, cara? Ela está falando de outras perspectivas, né? E aqui na biblioteca, eu descobri um livro aqui, né, que é o Poço da Solidão. Poço da Solidão. Poço da Solidão foi escrito por uma escritora inglesa, Radcliffe Hall. Radcliffe Hall, ela é contemporânea do Freud, nasceu por ali, né, 56, 58, e morreu um pouco depois. Ela era uma mulher lésbica, né? Imagina, era vitoriana, né, século XIX. E ela escreve O Poço da Solidão, que conta a história, então, de uma família que vivia no campo, queria muito ter um filho, tinha até um nome, Stephen, o filho, e nasce uma menina. E aí eles põem Stephen Elizabeth, e registram e começam a criar como se fosse um menino. E aí se constrói essa menina lésbica, é a história do livro, não vou contar a história do livro. Esse livro, ele tem uma introdução, em alguns volumes tem uma introdução do Havelock Ellis. O Havelock Ellis era um homem homossexual, também do século XIX, também morre no século XX. Ele, se sentindo gay, não sabendo o que era aquilo naquele momento, ele resolve ser psiquiatra, vai estudar psiquiatria, né, para se entender. E escreve um livro no final do século XIX que é A Inversão, que era como se chamava os invertidos, né? Escreve um livro, A Inversão, Havelock Ellis. E o Havelock Ellis, então, pensando sobre isso, psiquiatra, fazendo uma clínica disso, né? O argumento dele é que, porque o que acontece? O cara que escreveu o Retrato de Dorian Gray, quem é mesmo? Oscar Wilde, está preso. Oscar Wilde está preso porque era gay, praticamente morreu na prisão, saiu para morrer, entendeu? Preso, era crime, entendeu? Então o Havelock Ellis escreve esse livro Os Invertidos, nessa época, para dizer, olha, não é crime. Se a pessoa não afrontar a moral, ele passou um pano. Se a pessoa não afrontar a moral, não sei o quê, ele não radicalizou tanto. Mas se não houver um impacto, se for uma coisa feita na vida privada, não tem por que ser crime. Esse é o argumento dele, médico, psiquiatra, né? E aí ele falando sobre isso, ele vai falar assim, as pessoas se amam, essas relações, esses vínculos amorosos entre duas pessoas, né, do mesmo gênero, são relações amorosas narcísicas. O Freud leu isso ali. Depois, na introdução ao narcisismo, ele cita o Paul Nack, mas depois ele mesmo retoma, não foi o Paul Nack, foi o Havelock Ellis. E o Havelock Ellis tem essa introdução desse livro que tem aqui na Biblioteca Pública, né? Tá. Então, o Freud escolheu esse cara, entendeu? Homossexual, que escreveu um livro sobre as inversões para combater aquilo como crime. O Freud pensou entre todos os psiquiatras para falar. Numa nota de rodapé dos 3 ensaios, que é de 1905, em 1910 ele põe uma nota de rodapé falando sobre narcisismo, e ele diz, eu peguei esse termo desses caras. É esses caras que ele estava lendo. Entendeu? Então eu falo isso por quê? Porque na psicanálise, como a gente herdou ela depois da Segunda Guerra Mundial, e a versão inglesa, entendeu? Ela recebeu uma leitura burguesa, entendeu? Ela recebeu uma leitura conservadora. E essa leitura conservadora é que chegou na gente. Mas se a gente vai lá atrás buscar o que estava acontecendo, qual era o movimento original, o próprio 3 ensaios, por que ele vai estudar as crianças e os homossexuais? Porque a sexualidade era para reprodução. Então ele fez assim, eu vou estudar 2 grupos que não têm nada a ver com reprodução. Homens que se amam e a sexualidade das crianças. Não tem a questão da reprodução. A meta não é a reprodução. Sexualidade é outra coisa. E aí vai cunhar essa ideia do perverso polimórfico, né? Então, para além do fenômeno, a metapsicologia da transposição me parece que é o tema de interesse da psicanálise, entendeu? E o movimento próprio da psicanálise é não ver isso como tabu, é ver isso como... Entendeu? Existem muitos fenômenos que podem surgir a partir dessa perspectiva trans. E se a sexualidade é perverso polimórfica em sua origem, depois assume
vai se construindo genitalidades, vai se construindo um eu, tudo isso, não deixa de, na base, como uma embreagem para mudança de posição, ter esse aspecto perverso polimórfico, que é o que dá liberdade, para outras construções que nos habita, né? Pois é o seguinte, eu queria contar uma coisa aqui. Há uns 5 anos atrás, tá, eu estava na universidade ainda e fui fazer um pós-doc na Universidade de Coimbra. Tá, e era uma abordagem híbrida, assim, foi muito difícil. Eu tinha 3 tutores, tá, um de psicologia, um de desastre e um do teatro. E foi super complicado o meu projeto e a realização, o início. Eles só passaram a me reconhecer depois que eu trabalhei com os bombeiros e tal. Bom, a história é longa. Mas eu tive que, pretensamente, criar um método para dar conta do meu trabalho lá. Tá? E o método, pretensamente, que eu criei lá para dar conta dessa confusão aí, se chamava transposição. Tá. Então a complexidade, né? O Morin fala nessa coisa da complexidade, assim, que sempre foi muito útil para mim. Ele diz que complexidade não é complicação, né? Mas é pensar várias coisas ao mesmo tempo, né? E nesse período aí, há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, foi muito difícil para mim. Só para vocês terem uma ideia, eu passei 3 anos para concluir meu relatório. Eu não conseguia escrever, não conseguia elaborar, né? E, inclusive, eu tive uma alergia, porque nessa história do dentro e do fora, a pele é o que separa o dentro do fora. E nessas contradições, por que eu estou contando isso? Tá? Nisso de molar, molecular, micro, macro, transposição, verticalidade. Tá? Por que eu estou contando isso? Pelo seguinte, porque eu só consegui sair dessa jogada toda aí, com muito sofrimento, e eu só consegui esclarecer isso, tá, com uma analista da EBEP. Então, isso junta o teórico com o prático, sabe? Pelo menos na minha cabeça, assim, né? E eu fiquei pensando todas essas coisas que eu estou contando aqui para vocês, e então eu resolvi falar isso. Porque tem a ver com como mudar sendo o mesmo, né? E que talvez o conectivo nisso de intervalo e tal, e como tu diz, não é, às vezes não é o ou, o e, né? É o ou, né? Então não é ou isso ou aquilo, o conectivo talvez seja e, né? Então é isso que eu queria dizer, minha homenagem à minha analista amada, que é a Daniele. Bom, muito obrigado pela presença de todos, obrigado à mesa, obrigado às colaborações. Apenas alguns avisos. Ele pediu, vou falar agora, alguns avisos institucionais rapidamente. A gente tem os próximos eventos, né? Compareçam, acompanhem as nossas redes, a gente está divulgando por ali também. Dia 25 de outubro tem o próximo evento, que vai estar aqui o Pedro Catapan, que vem do Rio, do EBEP do Rio, né? Para estar com a gente trocando sobre o seu livro recém-lançado pela editora Discurso. Tem alguns livros aqui na frente também, quem quiser dar uma olhada. E, posteriormente, no final do ano, tem a jornada de comemoração dos 10 anos do EBEP, né? Também vai ser um bom evento, espero que vocês possam estar presentes. Tá bem? Obrigado. Eu queria dizer mais uma coisa, que vocês são muito corajosas e corajosos. Tá, foi a impressão que eu tive pelas falas, assim. Eu fiquei pensando várias vezes, nossa, como são corajosos de dizer essas coisas aqui, sabe?